Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa.
Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa. Boa noite, igreja. É um prazer estarmos aqui nessa noite, através desse culto online, para cultuar ao Senhor. Que nós possamos juntos estabelecer o reino do Senhor aí na sua casa ou aonde você estiver assistindo essa live. Que nós possamos colocar Jesus num lugar mais alto, através das nossas canções, através do nosso entendimento nessa noite. Sinta-se à vontade para expressar a sua adoração da maneira que você se sentir em paz aí na sua casa
ou até mesmo no seu trabalho, aí no seu celular, que nós possamos juntos adorar ao Senhor. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Seu amor e a paz, encharque o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. e toda honra ao teu nome, honra ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado
teu nome, louvo o teu nome, um nome que está sobre todo nome. E toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, nome que é maior que todo nome. Sim, Jesus. E seja exaltado, seja exaltado, e seja exaltado, exaltado, seja, e seja exaltado, e seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Oh, yeah. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E seja exaltado, seja exaltado, e seja exaltado, exaltado. Levante sua voz aí onde você está e diga: e seja exaltado, e seja exaltado. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai, nesta noite. Nós declaramos, Deus, o quão grande o Senhor é, Deus. Quão maravilhoso o Senhor é conosco, Pai. Que apesar das adversidades, Pai, o Senhor, Deus, tem falado conosco. O Senhor tem sido, Deus, a nossa torre forte. O Senhor tem sido, Deus, tudo aquilo, Deus, em que nós temos esperança, Pai. Oh, Deus, e quão grato nós somos, Deus, de poder, Deus, desfrutar, Deus, de um Deus que nos cuida, Pai. Daquele Deus que coloca, Deus, nos coloca debaixo das tuas asas, Pai, e nos protege, Deus, mas ao mesmo tempo nos lança, Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Porque proteção, Deus, não é viver a par de um mundo, Deus,
onde o Senhor nos colocou, Pai, mas é viver ativamente neste mundo, Deus, é poder transformá-lo, Deus, é poder, Deus, enfrentar, Deus, e combater, Deus, como Paulo falou, Deus, combater um bom combate, Deus, e combater um bom combate, Deus, não é através da passividade, Deus, mas é através, Deus, de uma vida, Deus, de força, de intrepidez, Deus, de ousadia, Pai. E é isso que nós pedimos essa noite, Pai, que em nome de Jesus a gente possa entrar neste lugar, Deus, de ousadia, na Tua presença, Deus, e ser capacitado por Ti, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa noite, igreja. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo nessa noite, podendo estar conosco aqui no AJ. É muito bom poder estar falando com você em casa. Gostaríamos que todos estivessem aqui essa noite, podendo louvar a Deus junto, mas eu creio que de casa a gente pode levantar também, deveríamos pelo menos levantar um altar de adoração a Deus, e da mesma forma que aqui, tocar a Deus com o nosso louvor e com a nossa adoração, amém? Eu quero nesse momento estar passando para o momento das ofertas. Eu creio que está aparecendo na sua tela as nossas contas, para que você possa estar ofertando, dizimando, fazendo da forma que você achar melhor. E eu quero compartilhar um versículo rapidamente com vocês. O texto é Mateus 15, 32. Esse texto fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes, que Jesus fez. E o texto fala assim, Mateus 15, 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. E assim, como nós conhecemos, ele mandou todos se assentar e fez o milagre da multiplicação, da segunda multiplicação. Eu meditando sobre esse texto, Deus reforçou no meu coração essa parte que fala assim, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Os discípulos eles já haviam participado da primeira multiplicação de peixes. Porém, nesse segundo momento, eles questionaram a Jesus como que Jesus faria isso no deserto. E muitas vezes a gente vê o momento de oferta, nós às vezes passamos por dificuldade no momento como nós estamos passando, às vezes sem trabalho, ou às vezes recebendo menos, ou às vezes com temor de perder o trabalho e tudo isso. E às vezes Deus coloca no nosso coração uma oferta, ou algo além daquilo que nós temos feito, ou muitas vezes nós questionamos até a entrega do nosso dízimo, porque nós entendemos dessa forma, como fala aqui no versículo: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Então, às vezes, a gente fala: Deus, como que eu nesse deserto, nessa dificuldade, vou conseguir saciar a fome de tantas pessoas, ou vou conseguir fazer com meus R$2 de oferta hoje, ou com meus X reais de dízimo? Isso não vai fazer nada, perto do que precisa ser feito. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Jesus faz a dele. O milagre de multiplicar os nossos R$2, os nossos R$10, os nossos R$100. O milagre de multiplicar é de Jesus. A nossa parte é o quê? É ofertar, é honrar, é obedecer. Porque a obediência é fazer. O honrar é fazer de coração, querendo fazer. Porque muitas vezes nós entregamos o dízimo, como nós aprendemos quarta-feira, nós entregamos, mas às vezes não querendo entregar. Isso é uma obediência sem honra. Mas não, nós temos que obedecer e além disso honrar a Deus, desejando fazê-lo. Quantos de vocês já se alegraram, Nossa, hoje eu vou dizimar, ou quando caiu o dinheiro na conta, fala: nossa, ficar ansioso. Quem já ficou ansioso para poder dizimar, A gente fica ansioso para ir viajar, fica ansioso para tantas coisas,
Mas quem já ficou ansioso para dar uma oferta para alguém ou para fazer algo por alguém que Deus pediu? Né? Então a gente precisa sondar o nosso coração e verificar se a gente, no momento do deserto, a gente está fazendo a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Né? Em João 6,8, descreve a outra multiplicação, que fala que o rapaz entregou os peixes, né, e os pães, que fala assim, ó, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Esse menino não. Ele não teve dúvida no coração dele. Nossa, mas 5 pães para tanta gente, peixe, esse pouco de peixe para tanta gente. Não, ele simplesmente entregou. Ele acreditou que aquilo faria algo. Né? Ele acreditou que aquele pouco, de alguma forma, né, tocaria a vida de muitas pessoas. Então eu quero pedir que você, que eu, que todos nós tenhamos esse coração de entender que o nosso pouco, muitas vezes, vai chegar na mão de Jesus e Jesus vai fazer essa multiplicação. Não cabe a nós a entender se isso vai atender pessoas X ou um tanto de pessoas Y. Não, mas temos que crer que a nossa oferta, que o nosso dízimo vai fazer uma grande obra, né? Porque a minha, é a sua e a de todos nós que fará a grande obra de Jesus na terra. Amém? Quero orar pela sua oferta. Algo que Deus colocou no meu coração também, gente, rapidinho eu quero compartilhar. Será que quando os cultos eram presenciais e tudo mais, será que a gente tinha o hábito de ofertar mais? Né? Será que de casa as nossas ofertas não diminuíram? Né? Eu estava sondando no meu coração por que disso. Né? E veio no meu coração, pelo menos para mim, né, acredito que não seja todos, mas que muitas vezes nós ofertamos, não digo do dízimo, né, mas da oferta, nós ofertávamos pela emoção do momento, ou para não ficar feio da gente ficar sentado no momento de oferta, né, e de casa a gente não tem esse olhar de todos, ou essa responsabilidade. Então por isso nossas ofertas diminuem, né? Então Deus me questionou nesse princípio, e eu quero trazer para vocês também. Será que não tem diminuído a tua frequência? Então significa que nós não estávamos fazendo da forma correta. Né? Então sonde seu coração, nem que seja R$2, gente, não importa o valor, né? Não importa o valor, importa o nosso coração em fazer aquilo que Deus tem nos pedido, para que a gente possa obedecer e honrar a Ele através das nossas ofertas, do nosso dízimo. Amém? Pai querido, quero te agradecer por esse momento de dízimos e ofertas. Pai, eu acredito que nós somos um dos poucos povos, Deus, que podemos nos alegrar e agradecer, Deus, pela oportunidade que nós temos de te honrar, entregando aquilo que a gente tem, Pai. Entregando os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso dinheiro. Não porque a gente é bom, Pai, mas é porque o Senhor nos deu primeiro. A gente nunca faz nada daquilo que a gente não tem. Ou a gente nunca faz nada, Deus, daquilo que o Senhor já não nos deu primeiro. Por isso nós queremos, Deus, nos alegrar e te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, através dos dízimos, das ofertas nessa noite, seja ela por meio eletrônico, ou seja fisicamente aqui na igreja, Pai. Mas que isso possa mudar não o seu coração, mas o nosso coração, Pai. Para que a gente possa encontrar um lugar, Deus, de viver num lugar de realmente, Deus, de desfrute e de confiança no Senhor e fé, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Agradecemos vocês que estão nos assistindo de casa. Creio que hoje à noite o pastor Marcelo vai quebrar tudo, vai trazer uma palavra que vai de encontro ao nosso coração e vai transformar as nossas vidas através da palavra de Deus. Amém? Queria chamar o pastor Marcelo. Boa noite, galera. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez para o nosso culto Alcance Jovem Pinhais. Infelizmente, tivemos que encerrar aí, né, mais uma vez os cultos presenciais, mesmo que temporariamente. A gente estava numa crescente, né? Estava comentando com a rapaziada ali como a gente estava numa crescente, mesmo que com todas as restrições de segurança, mas a gente estava com aquele calor de estarmos reunidos juntos e, infelizmente, a gente teve que dar essa pausa de novo, mas eu creio que temporariamente, creio que aí no máximo uns 15 dias a gente já retorna para os nossos cultos presenciais. Enquanto isso, estaremos aqui
cultuando pela internet, a minha oração é que você seja poderosamente abençoado, tanto quanto se estivéssemos aqui reunidos presencialmente. Queria que você se desligasse agora de tudo aquilo que possa te atrapalhar. De repente você está aí com alguma coisa para fazer uma anotação, para acompanhar essa palavra. Eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. A gente está terminando hoje a nossa série sobre relacionamentos e é como se o melhor sempre ficasse para o final, né? Eu queria muito que a gente pudesse estar aqui juntos para ouvir essa palavra, mas eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Eu queria que você abrisse aí, ou ligasse, enfim, a sua Bíblia, no livro de Hebreus. No capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 14 e 15. O tema da minha mensagem é a continuação da semana passada, Relacionamentos Transformados, parte 2. Ok? Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15, a palavra diz assim: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Abaixe sua cabeça aí um minutinho. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, mesmo não podendo nos reunir de maneira presencial, te cultuando online. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confiamos, Deus, na tua soberania, na tua bondade. Oramos para que esse tempo seja abreviado, Senhor, para que as pessoas que estão sofrendo com esse vírus possam ser curadas, Deus, e que o mais breve possível possamos estar reunidos aqui novamente, juntos, para cultuar ao Senhor. Deus, eu oro para que essa palavra aumente a nossa fé, cure os nossos relacionamentos, para que possamos responder, Deus, ao Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos, para que possamos ser uma geração de cristãos cada vez mais maduros naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Galera, a gente tem falado aqui ao longo desse mês da importância dos relacionamentos, de como isso é importante para Deus, de como isso é importante para nós, né? De como é importante nós termos relacionamentos saudáveis, da diferença que isso vai fazer nas nossas vidas, né? E trabalhar para os nossos relacionamentos, trabalhar para que eles sejam bem-sucedidos é importante, porque a qualidade das nossas vidas ela é tão boa quanto a qualidade dos nossos relacionamentos. Uma coisa é completamente intrínseca à outra, né? Uma coisa depende da outra. Então, a qualidade da minha e da sua vida, ela pode ser medida pela qualidade dos nossos relacionamentos. A gente falou aqui, né? Tem falado todo sábado, se vamos mal nos nossos relacionamentos de alguma forma, com certeza as nossas vidas em determinado momento também vão sofrer. Na nossa última ministração sobre essa, né, sendo a nossa última ministração sobre relacionamentos, a gente vai abordar, cara, um tema que acontece com todo mundo. Eu tenho certeza que você já viveu isso, nós vemos isso acontecer todos os dias. Eu quero falar sobre conflitos no relacionamento. Na maioria das vezes, os conflitos eles não são encarados da maneira certa e a gente vê aí consequências ruins dos conflitos, mas eles são necessários. Na verdade, eles são inevitáveis, né? Eles fazem parte de todos nós. Eles fazem parte de todo tipo de relacionamento. E na maioria das vezes, cara, os conflitos, eles surgem como? Eles surgem na incompatibilidade. Quando uma coisa não é compatível com a outra, quando a gente fala de relacionamentos, né? Na falta de entendimento, na falta de consentimento, quando a gente começa a discordar, né? Quando a gente tem opiniões que divergem, o conflito ele começa a crescer nessas situações, quando não há consentimento, quando não há discordância, quando há incompatibilidade, a gente vê que o
conflito começa a aparecer. Eles estão presentes nas amizades, o conflito está presente no casamento, o conflito está presente no nosso ambiente de trabalho, o conflito está presente nas nossas faculdades, enfim, na igreja. A gente percebe que relacionamentos têm conflitos em todos os lugares onde pessoas imperfeitas estão juntas. Em variadas situações o conflito é uma realidade, né? Todos nós somos pessoas imperfeitas buscando a perfeição em Cristo, mas por sermos imperfeitos, vamos gerar aí conflitos. Eles são uma realidade nas nossas vidas. Existem aí inúmeras reações ao conflito, né? Desde a gente evitar, né, o conflito para a gente não ter mais problemas, e a gente vê uma raiz aí muito pior, né? Não saber lidar com os conflitos e até viver aí com os sentimentos ruins que são oriundos do próprio conflito. Então, a gente vê aí inúmeras consequências. Eu tenho certeza que você já viveu conflitos que não soube lidar, que a consequência do conflito que você viveu na sua vida foi ruim, enfim, falta de comunicação. Com certeza você deve ter histórias para contar de conflitos que você viveu nos relacionamentos que você teve, nos relacionamentos que você tem, e com certeza a gente prevê conflitos nos relacionamentos que vamos ter. Mas a pergunta que fica, será que ele é de todo ruim? Será que o conflito ele é ruim de toda forma? Será que existe um propósito para os conflitos? É verdade que eles, né, os conflitos, eles revelam muito mais sobre nós do que a gente gosta ou quer admitir. Os conflitos, eles revelam muito mais sobre nós do que a gente gostaria de admitir ou a gente gosta de admitir. Na verdade, a gente não quer admitir, né? E os conflitos, eles revelam isso em nós. Eles revelam o quanto de mal existe em nós, o quanto de imaturo existe em nós, né? O quanto de descontentamento tem no nosso coração, né? O conflito revela muito da nossa fragilidade, né? Muitas vezes a gente consegue planejar ações, planejar um comportamento, a gente vai muito bem planejando esse comportamento, quando tudo fica de maneira ensaiada, né? Mas quando a gente está diante de um conflito, geralmente esse conflito vai revelar o que está de verdade no nosso coração. Um exemplo clássico aí para nós homens é o trânsito. Você está aí sexta-feira em Curitiba chovendo, voltando do centro pela Vítor Ferreira do Amaral, aquele congestionamento, aquela buzina, e parece que o curitibano desaprende a dirigir quando chove, né? E aí, de repente, você toma aquela fechada, que você sabe que a culpa foi de outra pessoa, de repente, aquele ser que está dentro de você sai para fora, né? Então, o conflito, ele revela o que está dentro do nosso coração. Eu dei um exemplo aqui, né? É trivial, mas aí, se a gente for falar de coisas mais complexas, como um relacionamento no casamento, relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de líder para liderado, de patrão com empregado. Então, nos nossos relacionamentos amorosos, na paquera, enfim, no tempo de conquista, né? A gente vê que o conflito ele vai revelar coisas ruins que estão dentro de nós. Mas eles são necessários. Eles são necessários. E quando eles são bem resolvidos, cara, presta atenção nisso. Quando os conflitos eles são bem resolvidos, eles funcionam para que os laços emocionais sejam fortalecidos. Os conflitos eles servem para isso, né? Quando a gente tem conflito e a gente resolve ele da maneira correta, os laços ali emocionais que estão envolvidos, eles são melhores resolvidos, né? Eles são fortalecidos. Um bom exemplo aí também é o casal. Quando tem aquela DR, geralmente o homem quer evitar, mas quando tem aquela discussão que deveria ter, muitas vezes ter uma discussão calorosa, né? Dependendo de como for, mas depois dessa discussão a tendência é que as coisas melhorem.
que a gente evolua, que a gente consiga ser mais transparente uns com os outros. Então, tem sim um propósito no conflito. Ele existe para que a gente trabalhe melhor as situações das nossas vidas, trabalhe melhor o que está dentro de nós, né? Então, nós não devemos evitar os conflitos, nós devemos trabalhar eles da maneira correta, né? O conflito ele serve para que algo de bom que está em nós seja trabalhado, e aquilo que está de ruim, muitas vezes a gente não sabe a dimensão que está dentro de nós, também saia para fora para que precise ser trabalhado. Então, queridos, para que a gente tenha relacionamentos transformados e saudáveis, nós precisamos aprender com os conflitos. Nós precisamos aprender com os conflitos. E esse texto, ele vai nos ajudar de 3 formas a sermos transformados e saudáveis nos nossos relacionamentos. Primeiro deles, que o texto ele nos mostra, é procurar manter a paz. Isso parece ser, cara, é básico, pastor, que você está falando, manter a paz. Mas, cara, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que existe uma complexidade aqui, não é tão simples assim. Apesar de ser algo que todo mundo sabe que precisa fazer, algo que todo mundo deseja ter a paz. Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente procura manter a paz? Então, o texto de Hebreus, ele nos ensina a manter a paz, se possível. Isso é muito importante a gente levar em consideração, se possível. Porque não depende só de nós. Num relacionamento, não depende só de mim manter a paz para com o meu próximo. Depende dele também ter uma via de mão dupla, né? Mas é importante a gente destacar que o que a gente está fazendo aqui, que a instrução que a Bíblia nos dá nesse caso, ela é uma instrução pessoal, ou seja, no que depender de você, promova a paz. No que depender de mim, promova a paz. Eu não posso depender de terceiros, de segundos para promover a paz. Eu preciso ter essa responsabilidade. Então, isso, se você for parar para pensar nesse ensino, cara, já é algo muito forte, porque geralmente nós transferimos essa responsabilidade da promoção da paz, né? Geralmente nós precisamos que isso venha de alguém, isso vem da pessoa. Quando a gente está num conflito, principalmente, cara, tem que começar no outro. Geralmente a gente acha que a razão está em nós, mas o texto está falando o contrário, tem que depender de mim. Tem que começar em mim essa atitude pessoal de promover a paz, de preferir a paz. E a paz aqui está falando, quando a gente vai no contexto no original dessa palavra, ela quer dizer harmonia. Nós precisamos promover a harmonia, o equilíbrio. É isso que o texto está dizendo. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 12, dos versículos 17 ao versículo 21. Olha o que a palavra diz. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, se possível de novo aqui, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É muito interessante quando Paulo fala aqui sobre brasas vivas. Isso, alguns estudiosos dizem que está relacionado a um castigo de Deus. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele está dizendo, olha, você vai transferir a justiça que você está com vontade de fazer para Deus fazer. Você vai tirar das suas mãos a responsabilidade de fazer justiça, nesse caso, para Deus. Eu vou promover a paz nesse sentido e eu entrego o juízo para Deus. É isso que Paulo está falando, olha. Deem lugar à ira de Deus, a mim pertence a vingança e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, eu confio para que a justiça nessa situação seja feita por Deus e não por mim. Esse precisa ser o sentimento que está no coração do cristão. Por quê? Existe um trabalhar, existe uma maneira
de construção das coisas que pertence a Deus. A gente não sabe como Deus está trabalhando no íntimo do nosso irmão, no íntimo do nosso semelhante. E às vezes, Deus está usando uma situação, cara, que precisa ser benéfica para as duas pessoas, mas Deus está trabalhando de maneira diferente para cada um. Deus, muitas vezes a gente vê a permissividade de Deus em determinada situação para que as pessoas se arrependam. E aliás, querido, a gente vê esse momento acontecendo exatamente na nossa nação, nesse exato momento que estamos vivendo. Cara, muitos falam que depende de uma boa gestão do governo, eu concordo. Muitos falam que depende que a corrupção acabe, eu também concordo com isso. Outros falam que depende da própria população de ser responsável em relação a ficar em casa. E não, tem que liberar porque a economia precisa crescer. Enfim, a gente vê um monte de pessoas trazendo a solução. Mas, cara, é muito nítido que existe a mão de Deus governando por trás de tudo isso. E, cara, se você analisar os antigos textos, o Antigo Testamento, os profetas, tende a haver arrependimento. Tende a haver arrependimento. Então existe uma dinâmica, o que eu quero dizer com isso? Existe uma dinâmica de Deus trabalhar em todas as situações e nós precisamos voltar o coração para Ele, ou seja, atribuir a justiça, atribuir o governo, a maneira de se fazer a Deus e não a nós. Não somos nós que vamos resolver determinada situação. Eu estou falando do íntimo do nosso coração, estou falando de uma intenção. É claro que em determinados momentos nós vamos precisar ser práticos, né? Tem coisas que a gente precisa fazer, a Bíblia é muito clara nesse sentido, tem coisas que dependem de nós. Mas eu estou falando do íntimo, da intenção do nosso coração, de entender que a justiça pertence a Deus. De maneira muito prática, Paulo está ensinando para a gente aqui que nós precisamos confiar no agir e na justiça de Deus para o convencimento das pessoas. É Deus que vai fazer isso através do Espírito Santo. É Deus que vai fazer isso através do nosso momento de intercessão. E é Deus que vai fazer isso através da nossa atitude de promover a paz. Entenda, nós não estamos passando por cima do erro das pessoas, não. Mas nós estamos atribuindo o fazer da justiça para Deus. O nosso papel é promover a paz se possível. O papel do juízo pertence a Deus. E o que acontece nos nossos relacionamentos, principalmente nos conflitos muitas vezes, é que a gente faz o contrário. Diante do problema, diante da discussão, diante do conflito, a gente se sente injustiçado. A gente se sente injustiçado e quer fazer as coisas por vontade própria. A gente acha o que as pessoas merecem, a gente acha qual o castigo que a gente merece dar, talvez com palavras, talvez com atitudes. E a gente deixa de entender que essa justiça pertence a Deus. A gente precisa deixar a justiça de Deus agir em nós e através de nós para com os outros. Só Ele sabe a melhor forma de lidar com cada um, cara. Só Ele sabe. A gente deve buscar o equilíbrio, isso é muito importante. A gente deve buscar o equilíbrio entre compreensão e razão. O que isso significa? Eu olhar para a situação a partir da perspectiva, a partir do cenário da outra pessoa. Sabe, eu preciso entender como o meu semelhante enxerga as coisas, e isso é fundamental para que nós possamos resolver de maneira correta os nossos conflitos. Porque muitas vezes a pessoa com quem nós estamos lidando com isso está agindo baseado numa coisa que está muito mais profunda para ela do que para você. Talvez o entendimento que a pessoa tenha do princípio que você vive diante de Deus seja diferente, ou o contrário, você entende isso? Você está num lugar em Deus, você já entende o que Deus requer de você, mas talvez a pessoa que está caminhando com você nesse conflito não entenda, não tenha essa visão que você tem. E a maneira de você, e a maneira de você interagir com ela nesse sentido vai ser pior. Se você agir baseado na sua justiça. E com certeza, nós vamos ser injustiçados. Com certeza, nós vamos ser rejeitados. Isso faz parte da caminhada cristã. Mas a gente tem que entender que a justiça vem de Deus, não vem de nós. Cabe a nós promover a paz, promover a harmonia. Talvez a gente não vai conseguir resolver o conflito.
Muitas pessoas evitam, né, o conflito. Cara, não vou resolver, vai ser pior, sabe? Eu vou mexer num vespeiro, a pessoa vai ficar mais chateada, mas cara, aí vai ser uma opção dela. Porque a escolha de maturidade aqui é de quem promove a paz. Fala a verdade, busca corrigir, não foge do conflito, mas que promove a paz. Talvez isso não signifique resolver o problema com a pessoa. Mas você vai estar com o coração em paz, você vai estar caminhando como Jesus quer que você caminhe. Você vai dar o passo de maturidade. E isso é muito importante. Em segundo lugar, então primeiro nós precisamos promover a paz, se possível. Em segundo lugar, nós precisamos buscar a santificação. O texto continua dizendo isso, falando de promover falando de buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E quando o texto está falando em promover, buscar a santificação, ele está falando de promover o caráter de Cristo, de maneira muito básica, é isso que o texto está dizendo. Promover o caráter de Cristo em nossas vidas e através delas. Cara, Deus é santo. E a santidade precisa fazer parte daqueles que o seguem, ou para aqueles que dizem que o seguem. Então não tem como você falar assim, eu vejo muitos programas, principalmente no momento que a gente está vivendo, eu estava ouvindo o programa pelo rádio, o cara falou, a gente está na vontade de Deus agora. A gente está e com certeza sempre esteve, né? Mas ele está dizendo assim que concorda com a atitude de Deus naquele sentido. Mas cara, não adianta você dizer isso, seja o que Deus quiser, agora estamos na mão de Deus, né? Não adianta a gente dizer isso se nós não buscamos a santidade. Por quê? Você está sendo mentiroso com suas palavras. É incoerente, você entende? É um discurso incoerente você dizer que a sua vida está nas mãos de Deus, mas você não busca a santidade. Porque quem segue a Deus, quem diz que a sua vida está nas mãos de Deus, precisa buscar a santidade. São coisas que andam juntas, não tem como. É como fé e obras, elas caminham juntas. Uma não vive sem a outra. Então nós precisamos entender que aquele que diz que segue a Deus precisa buscar viver em santidade. Agora, por que a santidade é importante para os relacionamentos? E principalmente no contexto de conflitos? A gente precisa entender antes que santidade é um padrão, presta atenção nisso. Santidade é um padrão que nós não podemos produzir. Nós não vamos conseguir produzir em nós mesmos, por nós mesmos. Nós podemos fazer coisas boas, nós podemos ser altruístas, nós podemos elevar o nosso padrão moral lá em cima, mas mesmo assim não viver em santidade, porque isso é religiosidade, não é santidade. Porque a santidade só é produzida em nós através da ação do Espírito Santo, com uma comunhão de devoção, de arrependimento, de busca pela piedade, sabe? É de você entender que você precisa se humilhar debaixo das mãos de Deus. Você precisa caminhar todos os dias buscando que a soberania de Deus esteja sobre a sua vida em todos os sentidos. Isso é buscar viver em santidade. É você dizer para Deus, Deus, eu não consigo fazer isso se não for o Senhor. Deus, eu não vou em tal lugar se não for o Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor me diga o que fazer. Eu preciso ter comunhão com a sua palavra. Eu preciso ter comunhão com a igreja. Eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Caminhando em humilhação debaixo da sua mão. Isso é viver em santidade. Porque eu estou tirando do meu controle a vida e entregando para Deus. Se é que a gente tem o controle dela, né? Na verdade não temos, mas é fazer isso de maneira intencional, cara. Isso é buscar viver em santidade. É Deus quem produz isso em nós. É claro que isso vai levar nós a boas atitudes. É claro que isso vai levar o nosso comportamento a um padrão moral elevado. É isso o que a santidade espera de nós, né? Ou um Deus santo espera de nós, que o nosso padrão moral seja elevado, que as nossas atitudes sejam boas. Mas isso não pode ser produzido por nós. Isso é o Espírito Santo que produz em nós através da comunhão que temos com Ele. Agora voltando, isso ligado aos nossos conflitos, quer dizer que o padrão de comportamento para o relacionamento não é mais meu, é de Deus. O padrão que eu me relaciono com as pessoas, inclusive nos conflitos, não é meu. Eu coloco Deus na frente, é Ele quem vai fazer. É a maneira dele, não da minha. A gente leva o sarrafo lá em cima, né? Fica mais difícil, mas esse
mais difícil por quê? Porque isso vai requerer humilhação muitas vezes, né? Ser o primeiro a tomar atitude, ser o primeiro a pedir perdão, ser o primeiro a reconhecer as falhas, passar por cima do orgulho, passar por cima do temperamento. Quem tem temperamento forte, está me ouvindo e está me vendo, sabe do que eu estou falando. Né? Muitas vezes fala sem pensar, e depois que, putz, falei, cara, agora eu vou ter que pedir perdão. Mas quem coloca o padrão de santidade na frente dos seus relacionamentos vai viver isso. Né? Geralmente a escolha é mais madura, como eu falei antes. Então, se o padrão de me relacionar começa com o padrão de Deus, presta atenção nisso, muito importante. Se o padrão para você se relacionar com qualquer pessoa começa em Deus, então olha o que a gente vai valorizar: amor, paciência, bondade, caridade, justiça, perdão, até a correção. O padrão de correção, tudo isso que eu falei, né? Amor, paciência, bondade, caridade, justiça, perdão. Isso vem antes da ofensa. Isso vem antes da ofensa. Porque esse é o padrão de Deus. Agora, qual que é o padrão humano? Qual que é o contrário? Guerra, preconceito, divisão, contenda, orgulho, justiça própria, ofensa. Então, quando a gente se relaciona, principalmente no conflito pelo padrão humano, e geralmente é o que a gente busca, porque nós somos pecadores na essência, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, nós não vamos conseguir produzir o que Ele deseja em nós, né? Nós vamos ser humanos. O que o ser humano vai produzir? Cara, falta de paciência. O cara pisou na bola comigo, eu vou retribuir. É isso que o mundo diz. Olho por olho, dente por dente. Se o cara foi mal comigo, ele merece que eu seja mal com ele. Se foi mal educado comigo, merece que eu seja mal educado com ele. E por aí vai. Esse é o padrão humano. Mas o padrão de Deus coloca ele na frente. Então, todas as coisas boas, elas vêm antes da ofensa. Por mais que você seja ofendido, o teu padrão é de santidade para os relacionamentos. O teu padrão não é o padrão humano. Então pensa agora aí todas as vezes, cara, que você foi mal interpretado. Pensa agora em todas as vezes que as pessoas foram ruins com você. Todas as vezes que você foi magoado ou magoada. Todas as vezes que você foi machucado ou machucada. Deus está falando assim, olha, o padrão que eu tenho para você não é que você viva por isso. Mas é que você viva pelo perdão. Que você viva pelo amor. Sabe por quê, cara? Porque você não vai esperar isso das pessoas. Porque as pessoas, elas em si mesmas, elas não podem te entregar isso. Nós não podemos entregar isso por nós mesmos, mas por Deus nós podemos todas as coisas. E Deus está dizendo para você isso agora, ó, não é as pessoas que vão curar você de um conflito mal resolvido, não são as pessoas que vão colocar em você aquilo que você precisa para resolver os seus conflitos, mas sou eu, através da santidade, através do poder do Espírito Santo, através do poder renovador da palavra, através do poder da comunhão que existe entre os santos. Isso vai fazer com que você resolva os seus conflitos pela santidade. Isso vai fazer com que você coloque o padrão de Deus antes do padrão humano. Isso faz com que nós sejamos um povo separado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí na sua casa você pode dizer amém para isso? Porque é isso que vai fazer com que você viva a beleza dos relacionamentos. Você consiga resolver os seus conflitos do jeito que Deus quer que você resolva, num padrão de santidade. Então, em primeiro lugar, nós precisamos promover a paz. Em segundo lugar, buscar a santidade. Em terceiro lugar, fazer tudo isso sem raiz de amargura. Sem raiz de amargura, o terceiro ponto. E talvez esse seja o ponto mais importante que precisa ser levado em consideração aqui. Por quê? Porque a amargura nos leva ao desgosto. A amargura nos leva à tristeza, nos leva à angústia, à solidão. A amargura nos leva à ansiedade. A amargura é a raiz de vários males que toda a nossa sociedade vive hoje, tem raiz da amargura. Cara, você sabia, eu estava conversando com uma médica esses tempos, que ela falou, cara, já existe um estudo comprovado que diz que 90% dos casos de câncer não são hereditários, são causados muitas vezes por doenças emocionais que começam numa raiz de amargura. Então a amargura é terrível para se viver, é terrível para se guardar. Raiz de amargura nos leva à morte física, literalmente.
E a nossa tendência, cara, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é transferir a responsabilidade para quem nos feriu. E a gente vive por isso, colocando a culpa em terceiros. A culpa sempre é das pessoas. A culpa sempre é de quem cometeu mal comigo. Mas e a nossa responsabilidade diante de tudo isso? A verdade é que nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos, cara. E eu não estou falando aqui de forma alguma que o ato que levou alguém de repente você foi ferido. Não estou falando que isso não é importante e que a pessoa que feriu não precisa ser exortada, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é da responsabilidade que nós temos em carregar a amargura ou não. Como eu falei lá atrás, a justiça, cara, pertence a Deus, a ira pertence a Deus. De repente o mal que cometeram com você, e eu não estou desvalidando de maneira alguma, né? Pode ter sido algo muito sério, né? Mas eu não estou desvalorizando isso, mas eu estou falando o que você vai fazer com isso daqui para frente. Ou o que nós vamos fazer com isso daqui para frente. Isso é nisso que nós precisamos nos ater. Eu não estou falando que isso é simples, que isso é fácil, mas isso precisa ser feito, cara. Isso precisa ser encarado. No final, a escolha é individual. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Deuteronômio 29, 18 diz assim, ó: que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir outros deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Então o que esse texto mostra pra gente? A gente percebe, cara, a seriedade que existe em guardar mágoa em nossos corações. Ela é uma consequência da idolatria, cara. E nos separa da comunhão com Deus. É muito sério viver por amargura, porque isso nos separa da comunhão com Deus e tem início na idolatria. Dizer que Deus não é suficiente para nós. Isso nos leva a não experimentar da graça de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito importante, isso precisa ser muito valorizado por nós. A amargura nos relacionamentos trava, cara, as nossas vidas. A gente perde oportunidade de felicidade, a gente perde a oportunidade de nos relacionar com as pessoas da maneira que nós poderíamos e deveríamos. Geralmente pessoas amarguradas não conseguem mostrar todo o seu potencial. E quem vê, quem está se relacionando com pessoas assim sabe, né? Tem aquelas conversas, cara, mas ela é uma pessoa tão bonita, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão boa, tem um potencial maravilhoso, sabe fazer isso, mas o que se sobressai é a amargura. Isso trava a nossa vida, isso trava o nosso propósito em Deus, isso trava a vontade de Deus para a nossa vida, que nós falamos aqui, nós deixamos de experimentar da graça de Deus como nós deveríamos e poderíamos experimentar. A amargura nos leva à imaturidade, ao distanciamento das pessoas. Não como agora, né? Que somos obrigados a nos distanciar, mas de maneira intencional. Cara, não quero estar perto de ninguém. Sabe, tudo fere, tudo machuca. Uma das piores coisas que existe é você ter que conversar com alguém pisando em ovos. Não é verdade? Fuja da amargura, seja responsável. A amargura, cara, é como um mau hálito. Você incomoda todo mundo, mas você não sabe que tem. Você não percebe que tem. Está incomodando muitas pessoas, as pessoas veem isso em você. É um mal terrível, mas você não sabe que tem. É algo que precisa ser trabalhado por nós. Cara, esse definitivamente não é o lugar que Deus planejou para você, para os seus relacionamentos. Você pode ter sido ferido, sim. Você pode ter sido magoado, sim. Mas isso precisa ser validado, como eu falei. Nós precisamos validar esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção. Precisa ser tratado isso. Não pode ser deixado de lado, porque pode virar algo muito pior. Mas o que a gente vai fazer com isso? Nós precisamos entender que temos responsabilidade sobre as nossas emoções.
Temos responsabilidades em gerenciar as nossas emoções. E eu vou falar para você, se você não está conseguindo isso, se você está enfrentando alguma dificuldade, cara, nos procure. Nós temos aqui, na nossa igreja, um ministério de restauração e cura. Em casos patológicos ou de repente que a gente não vai resolver de maneira espiritual, a ajuda de um profissional é extremamente importante, mas não fique, não guarde, não viva pela amargura, não deixe isso tomar conta do seu coração, porque pode levar à morte literalmente, e você deixa de experimentar as coisas boas que Deus planejou para você, através dos relacionamentos. Mateus 11, 28, 30, eu quero encerrar. A palavra diz assim, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara, de repente você está carregando há tempos já. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas nesse momento, especificamente. Você está carregando uma raiz de amargura no seu coração e na sua mente que tem travado os seus relacionamentos, que tem travado a sua vida profissional, que tem travado a sua vida ministerial. De repente alguém fez algo com você e nem sabe que fez na dimensão que você carrega. E você precisa liberar perdão sobre essa pessoa. De repente um líder falou uma coisa para você que você não gostou de ouvir. Esse líder nem sabe que falou isso na dimensão que você vive. Você está carregando algo sozinho, isso está te machucando demais. Hoje é o dia de você trocar esse fardo com Jesus Cristo. Hoje é o dia de você tomar sobre as suas costas o jugo suave que vem do Senhor. Ele levou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos caminhar em paz, em alegria, em verdade, em correção, de acordo com o propósito dele. Cara, tem cura para os nossos relacionamentos a partir do relacionamento com Cristo. Os conflitos, eles precisam ser vividos. Eles precisam ser vividos de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos evoluir, crescer, amadurecer. Eu tenho uma plena convicção e consciência de que Deus quer derramar sobre a nossa igreja, sobre a nossa geração, um espírito de pessoas maduras, de pessoas que vão entender o seu propósito em Deus, que vão resolver os seus conflitos, promovendo a paz, promovendo a santidade sem raiz de amargura, porque é desejo do Senhor te fazer parecido com Ele, é desejo do Senhor fazer com que você experimente coisas boas nessa vida, é desejo do Senhor fazer com que você viva em paz nos seus relacionamentos, cara, e Ele quer curar a sua vida, através de um relacionamento com Ele. Decida hoje buscar esse padrão em Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, para fazer com que os seus relacionamentos sejam definitivamente transformados. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, mesmo nesse tempo de pandemia. O Senhor tem elevado a nossa confiança em Ti. Nós queremos cada vez mais confiar em Ti, como juventude madura, que sabe resolver os seus conflitos nos relacionamentos, que tem os seus relacionamentos transformados. Pai, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, para que o Senhor cure os nossos relacionamentos, para que o Senhor nos ensine a resolver os nossos conflitos, promovendo a paz, buscando a santidade, sem nenhuma raiz de amargura. Que tudo isso seja para a glória, honra e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado por essa noite, por ter nos acompanhado. Se você não nos segue ainda nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, principalmente, @alcancejovempinhais. Siga aí a nossa página no YouTube, Alcance Pinhais. Nós estamos aqui para te servir. Se você precisar de alguma coisa, por favor, nos procure. Amanhã nós temos os nossos 2 cultos, também online, às 10 e às 18 horas. Esperamos você aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu.